Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de Nostradamus. Esse foi um tema muito pedido aqui no canal. Então Nostradamus foi um profeta que viveu no século XVI e, de acordo com a cultura popular, previu eventos históricos como a Revolução Francesa, a descoberta do Pasteur, a ascensão de Hitler, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o assassinato de Kennedy, a morte da princesa Diana, o desastre da Challenger, 11 de setembro e até mesmo o coronavírus. Todo mês de janeiro sai aí uma matéria dizendo as previsões de Nostradamus para o ano corrente. Janeiro ou dezembro, né? Depende de quem decide publicar. Então, o Correio Brasiliense, por exemplo, publicou em 19 de dezembro de 2023 as previsões que Nostradamus tem para 2024, mas a gente vai falar desse tipo de matéria mais adiante. Para começar, vamos ver quem foi exatamente Nostradamus. O avô do Nostradamus chamava Crescas. Ele era um negociante de grãos judeu que se converteu ao catolicismo, recebeu o nome cristão Pierre e o sobrenome Nostrademe. A tradução seria Nossa Senhora, Nossa Dama, em homenagem à santa correspondente ao dia da sua conversão. Nostradamus nasceu no dia 14 ou 21 de dezembro de 1513, não se sabe ao certo quando, em Saint-Hebert-de-Provence, na França, e foi batizado Michel. Pouco se sabe sobre a sua infância. Tem uma especulação que ele foi educado pelo seu tataravô materno, mas isso é estranho porque o tataravô materno desaparece do registro histórico a partir de 1504, portanto, quando ele tinha 1 ano. Aos 14 anos, Nostradamus ingressou na Universidade de Avignon. Pouco mais de 1 ano, no qual ele estudou gramática, retórica e lógica, a universidade fechou e ele teve que sair por causa de um surto de peste negra. De 1521 até 1529, Nostradamus viaja pelo país, pesquisando remédios herbais e trabalhando como apotecário, equivalente de um farmacêutico nos dias de hoje, só que com muito menos formalidade, como você deve imaginar. Em 1529, ele ingressa na Universidade de Montpellier para se graduar em medicina, mas pouco tempo depois ele é expulso, porque ele estava sendo um apotecário, e um apotecário era um trabalho manual, algo que era banido pelos estatutos da universidade. Ele continuou trabalhando como apotecário após a expulsão. Em 1531, ele é convidado por Júlio César Scaliger, um acadêmico renascentista, para visitar Agen. Lá ele se casa, tem 2 filhos, mas em 1534 a esposa e os filhos morrem, provavelmente pela peste, e após as mortes ele continua a viajar pela França. Em 1545, ele auxiliou o médico Louis Serre na luta contra um surto de peste negra em Marseille. Porém, os registros indicam que as terapias desenvolvidas pelo Nostradamus não funcionaram. Em 1547, ele se muda para Salon de Provence. Lá ele se casa com a Anna Ponsard, que é uma viúva, e com ela ele teve 3 filhos e 3 filhas. Nostradamus produziu ao menos 2 obras em medicina, uma que é basicamente uma tradução de um tratado médico grego, e outra que traz receitas médicas e cosméticos. Ele também produziu um manuscrito chamado Horus Apollo, que é uma tradução de um trabalho grego sobre hieroglifos egípcios. Hoje a gente sabe, a partir das traduções lá feitas no século XIX, que esse tratado grego está errado. Após uma visita à Itália, Nostradamus começa a estudar ocultismo. Ele escreve um almanaque de profecias para 1550, que fez sucesso, a ponto dele decidir publicar um ou mais almanaques anualmente. Juntos, os panfletos, esses almanaques, somam mais de 6.000 profecias, mas a maior parte nunca foi traduzida ou publicada. A gente tem alguns e a gente vai falar deles nesse vídeo. Devido ao sucesso, as pessoas proeminentes começaram a pedir conselhos astrológicos para ele, mas ele não era um bom astrólogo. Geralmente ele pedia que os clientes trouxessem mapas astrais para fazer a leitura, e quando isso não acontecia, ele frequentemente errava na hora de produzir o mapa astral dos clientes. Ele esquecia de ajustar o mapa para o local e hora de nascimento, por exemplo. Nostradamus decide começar o projeto de escrever 1000 profecias em francês, na forma de estrofes de 4 versos, chamadas quadras, separadas em conjuntos de 100 estrofes, cada conjunto chamado de séculos. E esse é o trabalho que deixou ele mais famoso, que sobrevive até hoje, com exceção de 58 quadras do 7º século. Para evitar perseguição religiosa, ele escreve as profecias num tom poético. O conjunto completo foi publicado na obra Les Prophètes. Você encontra ela facilmente aí na internet. A Catarina de Médici, esposa do Henrique II da França, rei da França, era uma grande admiradora de Nostradamus. Ela leu o almanaque de 1555 e chamou o Nostradamus para fazer horóscopos para os seus filhos. Ele ganhou um lugar na corte francesa e, no momento da morte, era conselheiro e médico do Carlos IX, filho da Catarina. Em 1566, ele sofria já de artrite inflamatória. Essa artrite inflamatória, também chamada de gota, havia se transformado num edema. No final de junho, ele chamou um advogado, fez um testamento, deixou a fortuna para a esposa e para os filhos, e na manhã do dia 2,
ele foi encontrado morto, deitado no chão, ao lado da sua cama. É relatado que Nostradamus disse na véspera da sua morte, no dia 1 de julho, que ele não seria encontrado vivo pela manhã. Muitos associam isso a um dom profético, mas você já está moribundo, você está vendo que não vai aguentar, e aí você fala, ó, dia seguinte eu vou estar morto, não parece exatamente um dom profético. Muitas pessoas comuns e personalidades históricas já fizeram isso e não tem nada demais. É simplesmente uma conclusão que você tira a partir do próprio estado de saúde. É diferente de você estar super saudável, correr uma maratona e falar, ó, amanhã eu vou morrer. Aí cai um piano na sua cabeça, por exemplo. Isso é outra história, mas não é o que aconteceu aqui. Nostradamus estava moribundo, estava numa situação terrível, e, sabendo da situação dele, ele disse: amanhã eu estarei morto. E por acaso foi o que aconteceu. Alguns afirmam que Nostradamus fez feitos milagrosos, identificou um futuro papa. Então chegou numa adolescente e falou: você vai ser papa, e o cara se tornou papa. Ou ressuscitou mortos, mas nenhuma fonte contemporânea sustenta essas informações. Tem mais uma coisa que Nostradamus não fez. Uma dessas informações é que Nostradamus deixou profecias mais antigas que todas as publicadas que eu falei, quando visitou a abadia de Orval em 1542. E essas profecias preveem a Revolução Francesa com sucesso. Elas podem ser encontradas nesse link aqui. Eu vou resumir as importantes para você, sem ler, porque vai ficar um tanto chato, mas resumindo. A primeira prevê que a chegada do Napoleão de um território insular para a França. Então fala que em determinado momento um jovem vindo do mar para o país que corresponde à França, Gália Céltica, se tornará notável pelo poder, mas os grandes começarão a temê-lo e enviá-lo-ão para lutar na terra do cativeiro, basicamente enviado para o Egito. A segunda menciona que ele vai ser vitorioso no Egito e vai voltar para a França e vai se tornar imperador. A terceira menciona até mesmo a águia e todo o sucesso de Napoleão. A águia era o símbolo adotado por ele. A quarta menciona um período de louvor a Deus na França. A quinta menciona um papa se lamentando, que seria o aprisionamento do Papa Pio VII. Depois a sexta menciona Napoleão sendo derrotado pelas intempéries, pelo frio, referência à invasão na Rússia. A sétima menciona um período de tribulação, depois o exílio em Elba, depois nós temos a derrota em Waterloo e o exílio em Santa Helena, e depois a volta do sangue de Napoleão, ou seja, Napoleão II, filho de Napoleão I. A 11ª menciona a flor branca, símbolo dos Bourbons prosperando na França. A 12ª revela que Deus está ofendido com isso e que quer o Napoleão II no governo. E para a 15ª nós temos a destruição, a eliminação dos Bourbons. A maioria dos estudiosos concorda que essas profecias foram escritas numa linguagem incompatível com o século XVI, trazem termos que não eram comuns na época, trazem um estilo que não era comum na época, e são fabricações contemporâneas a Napoleão II, feitas para agradá-lo simplesmente. Olha só, o Nostradamus previu tudo isso aqui e você vai governar a França. Tá vendo? Nostradamus disse isso. Tanto que ele disse sobre seu pai e ele acertou tudo. Mas, claro, isso era uma fabricação. Outras profecias mencionam o fim dos tempos. Elas seriam úteis se elas fossem verdadeiras, mas como elas não são, a gente vai deixar de lado, porque são profecias falsas, e quando a gente discutir o que Nostradamus disse sobre o fim dos tempos, a gente vai usar o que Nostradamus realmente disse. Como Nostradamus fazia as previsões? Alguns afirmam que ele usava fogo, água ou um espelho mágico para essas profecias. Isso, porém, vem de distorções de alguns trechos que ele escreveu. A ideia do espelho mágico vem de uma carta do Nostradamus para Henrique II. Daqui, inclusive, sai muita informação a respeito do fim dos tempos, que a gente vai falar mais adiante. Ele menciona, da mesma forma que se olharmos para um espelho em chamas, vemos com a visão escurecida os grandes eventos, tristes ou portentosos, e ocorrências calamitosas que estão prestes a cair sobre os principais adoradores. Basicamente, aqui ele está fazendo uma metáfora. Ele está dizendo que os céus e os estudos astrológicos são como um espelho para a visão de eventos futuros e não uma descrição literal de que ele faz a previsão a partir de um espelho mágico. A ideia de fogo e água vem do começo das profecias, a primeira e a segunda profecia do primeiro século. Essas, porém, são descrições do que os oráculos em Delfos realizavam. Então, uma descreve aqui uma chama que sai do vazio e torna bem-sucedido aquele em que não se deve acreditar em vão. E depois é citado uma varinha e com água ele borrifa tanto a bainha da roupa quanto o pé, que mais uma vez é um procedimento realizado em Delfos, lá na Grécia Antiga, e não um procedimento realizado pelo Nostradamus. Na verdade, o que o Nostradamus fazia era bibliomancia combinada com um estudo astrológico.
Na bibliomancia, você acredita que passagens aleatórias de livros, alguns livros específicos, contêm conteúdo profético, sendo o método mais popular de bibliomancia escolher um livro que se acredita ser viável para esse fim, deixar o livro cair no chão com as páginas abertas, portanto cair em alguma página, então de olhos fechados você coloca o dedo em uma passagem e pronto, você achou a passagem profética que diz respeito ao que você quer. Conforme descrito nesse livro aqui, Nostradamus, Bibliomancer, o homem, o mito e a verdade, que você pode ler, é bem interessante, e também anotado em cada profecia, existem 653 profecias que foram identificadas como baseadas em textos mais antigos, frutos da bibliomancia. Esses textos, em alguns casos, eram proféticos, mas em outros eram só históricos ou ficção. Então o principal é o Mirabilis Liber, é um livro de profecias anônimo, muito popular na época, do qual ele pegou 137 profecias e copiou para a obra dele. Nós temos On Homens, um livro da Roma Antiga de profecias, da qual ele pegou 36. História de Roma, é um livro histórico, ainda assim ele pegou 18. A Crônicas, que é um livro de crônicas da Guerra dos 100 Anos, ele pegou 17. Vidas Paralelas, um livro de várias biografias escrito pelo Plutarco, lá no ano 100, e ele pegou 14 eventos daí. Livre de l'estat et mutation des tempos. O meu francês é horrível. Na verdade, horrível é um elogio. O meu francês é inexistente. É um livro apocalíptico, escrito em 1549. Epigramas, um livro político, escrito pelo von Hutten, em aproximadamente 1500. Os Doze Césares, um livro lá da Roma Antiga, escrito pelo Suetônio. A Eneide e Diórdia são poemas escritos por Virgílio. Análise Cassini são registros de um monastério, basicamente. Aqui já são fontes menores, que ele pega 5, 4, 3, 2, 1 profecias, mas ainda assim ele copia essas informações desses livros. A Honesta Disciplina, um tratado de 1504. A Conquista de Constantinopla, outro tratado histórico. Memórias, um outro tratado histórico. Memórias Históricas, outro tratado histórico do ano 100. Crônicas de Luís XII, outro tratado histórico. Um tratado histórico a respeito da França, conforme está descrito aqui. Um jornal de Paris, uma fonte anônima sobre Paris. Teratoscopia, um tratado de teratologia, que é o estudo de pessoas, animais, e anormalidades físicas no geral, escrito pelo Gaspargos Peuceros. Guia dos Caminhos na França, um guia de viagens na França. Uma crônica, escrita por um cara chamado Licosthenes. Um livro a respeito dos mistérios no Egito Antigo, do ano 400. Uma crônica de feitos reais, de aproximadamente 1100. Os Anais da Roma Imperial, um tratado histórico. O Timaeus, que é um diálogo de Platão. Filipíade, que é uma crônica francesa, pelo Guilherme Le Breton. Guerras Gálicas, um tratado histórico pelo Júlio César em pessoa. Histórias, um tratado histórico pelo Plínio Velho. Os Miraglis Sui Temporis, um livro de contos, pelo Jobus Fincelius. Satyricon, que é um conto pelo Petrônio. História Verdadeira, apesar do nome, é um conto ficcional pelo Luciano. Cartas, escrita pelo Cícero, lá em Antes de Cristo. Aqui faltou um também, uma profecia. Então você encontra, e a gente vai mostrar várias profecias que foram pegas desses lugares, e você percebe, portanto, que o que Nostradamus fez é o que hoje seria considerado uma violação de propriedade intelectual. Se hoje eu abro vários livros e copio frases e falo que são as minhas profecias, eu não vou aparecer daqui 500 anos na revista Capricho. Eu vou receber um processo por propriedade intelectual amanhã. Porém, na época de Nostradamus, isso não era exatamente um problema, e isso era uma prática inclusive aceita, portanto ele simplesmente fez essa prática. Agora ele passa um pouquinho da linha, porque ele escreve uma carta para o filho dele, o César, e nessa carta ele copia diretamente trechos de um monge chamado Savonarola, de 1495. Aqui a gente pode comparar o Savonarola com o Nostradamus. Então ele diz, o Savonarola: embora por muito tempo, de muitas maneiras, por inspiração divina, eu tenha previsto muitas coisas futuras, no entanto, considerando a frase do nosso Salvador Jesus Cristo, que diz: não deem pérolas aos porcos, basicamente. E o Nostradamus fala: quantas vezes previ há muito tempo
o que aconteceu desde então em determinadas regiões, atribuindo que tudo fosse feito pela virtude e pela inspiração divina, considerando também a frase do verdadeiro Salvador, ele repete a frase, e assim por diante. Um profeta é propriamente chamado aquele que vê coisas distantes da cognição natural de cada criatura, e ele começa, porque profeta propriamente dito, meu filho, é aquele que vê coisas distantes do conhecimento natural de todas as criaturas, ou seja, plágio, claramente. Então, nesse caso aqui, bibliomancia não faz exatamente muito sentido porque você está escrevendo uma carta para o seu filho que não teria teor profético. Você está copiando mesmo na cara dura o que o Savonarola escreveu em 1495. Agora, como que a interpretação das previsões geralmente ocorre? A interpretação geralmente é feita tomando uma série de liberdades, que eu vou citar nessa sessão, e na prática a gente vai verificar na sessão seguinte. Em primeiro lugar, muitas profecias do Nostradamus são ricas em detalhes, mas esses detalhes são frequentemente ignorados para considerar apenas um verso que se encaixa no evento desejado. Então, para ver correspondência, não é necessário que a profecia cite apenas detalhes reais do evento. Ela pode citar detalhes que não aconteceram na vida real, que aconteceram mais ou menos parecido. Em segundo lugar, a tradução do francês da época, quando feita por pessoas inexperientes, inescrupulosas ou por inteligência artificial, dá margem para a criação de versões em inglês que não correspondem ao que realmente foi escrito. E também tem casos em que uma palavra em francês é mantida em francês para trazer o significado desejado, quando na verdade ela teria uma tradução. Em terceiro lugar, ignora-se que as previsões dos Nostradamus, quando tomadas essas liberdades, se tornam genéricas o bastante para serem comparadas a múltiplos eventos, o que reduz o valor profético delas. Em quarto lugar, ignora-se que ao menos 2/3 das previsões vêm de fontes antigas, muitas delas que são tratados históricos, significando que a comparação não é somente com eventos posteriores às previsões, mas também anteriores. Então Nostradamus estaria prevendo um evento que já ocorreu múltiplas vezes na história. É como eu falar, o Brasil vai ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, eventualmente, em algum momento, vai ganhar outra, por mais que isso não pareça que vai acontecer tão cedo, dado que tem acontecido na seleção. Mas em algum momento vai acontecer, então não é exatamente uma previsão, quando essa previsão não tem uma data. Em quinto lugar, muitas vezes o detalhe-chave que associaria a profecia ao evento está errado, ou em completa oposição ao evento, como a gente vai ver. Por fim, algumas previsões são simplesmente inventadas. Tomando conhecimento dessas liberdades, vamos verificar como que elas se enquadram em cada evento que o Nostradamus alegadamente previu. Começar então pela morte do Carlos IX. A profecia menciona um príncipe que aos 20 anos sofreria de lepra e a mãe morreria de tristeza, conforme está descrito aqui. O filho mais novo do grande e odiado príncipe, aos 20 anos da velhice, terá um grande toque de lepra, sua mãe morrerá de tristeza, muito triste e magra, e ele morrerá da doença da carne solta. A anotação afirma ser o Carlos IX, mas o Carlos IX morreu aos 25 anos de idade, ele não tinha lepra, ele tinha tuberculose e episódio de confusão mental, e a mãe, a Catarina de Médici, morreu somente 15 anos depois, não de tristeza, mas de uma infecção no pulmão. Essa profecia vem das crônicas do Froissart, que faz referência ao Henrique IV da Inglaterra, que morreu aos 45 anos de uma doença não identificada, mas que na época a gente não sabia qual era, hoje a gente sabe que é lepra. Essa pode ser associada a qualquer governante que morreu jovem vítima de uma doença, já que você tem essas liberdades. Ok, não precisa ser 20 anos, a mãe pode morrer algum tempo depois. Então a gente tem o Alexei Nikolavich, que é o herdeiro ao trono russo, que sofria de hemofilia. Ele morreu aos 14 anos junto da mãe durante a Revolução Russa. O príncipe Alfonso da Espanha, que sofria de hemofilia e morreu aos 31 anos. Coincidentemente, a mãe dele morreu 31 anos depois. E retroativamente, o Balduíno IV de Jerusalém, que morreu de lepra, sim, aos 24 anos. E a mãe morreu aproximadamente na mesma época. Ascensão do Cromwell. Uma profecia menciona um homem que sai do nível de soldado e se torna comandante, e sai do nível de estudante e se torna graduado, e exerce o comando supremo. Então, de um simples soldado, ele passará a ter o comando supremo, do vestido curto ele chegará ao longo, valente em armas, nenhum homem pior na igreja, ele irritará os sacerdotes como a água irrita a esponja. É associado ao Cromwell. O Cromwell, de fato, começou como um soldado e se tornou Lorde Protetor. A maioria dos comandantes, porém, começa em um baixo nível e vai avançando. Ele irritou a igreja com as propostas protestantes, mas ele não se graduou e abandonou seus estudos na realidade. Porém, ele veio da ascensão de Gaspar de Coligny, essa profecia, que de soldado se tornou almirante francês e então líder dos protestantes na França. Portanto, é uma profecia que é feita com base num evento histórico.
Ela pode ser associada a qualquer situação equivalente. A gente tem o Napoleão, que começou como um soldado e se tornou imperador, ele aprisionou um papa. A gente tem o cardeal Richelieu, que começou um treinamento militar e se tornou cardeal com grande influência política, se envolveu num conflito com o papa Urbano VIII no final da sua vida, e o Hitler, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial, se tornou ditador alemão e passou por atritos com o papado do Pio XI e Pio XII. A morte do Henrique II. Outra profecia menciona um jovem leão vencendo um velho leão em um único combate no campo de batalha, com os olhos numa gaiola de ouro, entendido como um capacete. O jovem leão vencerá o velho no campo de batalha em combate individual. Ele colocou os olhos em uma gaiola de ouro. Duas frotas, uma depois terão uma morte cruel. Isso é interpretado como um acidente que aconteceu num torneio em que a lança do Gabriel Montgomery atingiu o escudo do Henrique II, rei da França. Ela se fragmentou e empalou o Henrique II entre o cérebro e os olhos, causando a morte. E foi uma morte demorada. Gabriel era apenas 11 anos mais velho que o Henrique II e o acidente aconteceu num torneio, não no campo de batalha, conforme é dito aqui no campo de batalha. E ninguém usava um capacete de ouro nesse evento. Essa profecia pode ser associada a qualquer conflito entre pessoas com diferença de idade ou de experiência. A batalha entre Ricardo Coração de Leão e Saladin, com vitória do Ricardo Coração de Leão, que era 20 anos mais jovem, ou o duelo entre Alexander Hamilton e Aaron Burr, em que o Hamilton, um ano mais velho e um atirador mais experiente, morreu após agonizar por um dia com uma ferida de bala na barriga. Aí a gente tem a profecia do incêndio em Londres, que diz: o sangue dos justos estará faltando em Londres, queimado pelo fogo de 23 ou 6. A antiga dama cairá do seu lugar alto. Da mesma seita, muitos serão mortos. A interpretação é 20 vezes 3 somado com 6 resulta em 66. Portanto, a profecia se refere ao incêndio de Londres em 1666. Mas o texto original usava essa expressão aqui em francês: 23 les 6. Eu não tenho a mínima ideia de como falar francês. Isso não significa 20 vezes 3 mais 6. Significa que de cada 23, 6. A gente entende que de cada 23 pessoas, 6 perecerão, e não uma soma aritmética. Versões modernas incorporam essa tradução e trocam o verso para queimado pelo fogo no ano 66. Isso nunca esteve presente na versão original de Nostradamus. Pela mesma liberdade de que os números não significam muita coisa, a gente tem um incêndio na Grenfell Tower em 2017 e um incêndio no Oxford Circus em 23, olha só, de novembro de 1984. O dia coincide, conforme é dito aqui, 23. Então, se é para interpretar o francês da forma que você quiser, você pode associar com outros eventos de incêndios em Londres também. Uma previsão indicaria a fuga do Luís XVI da Maria Antonieta para Varennes em 1691. Através das florestas escuras de Rennes fará seu caminho o duque através de Pierre Blanche, Ernest e Valtorte, como Varennes, um monge negro vestido de cinza, feito capitão, causa tempestade de fogo, sangue e espada. Mas tem vários locais chamados Varennes na França, inclusive um local perto de Pierre Blanche, Ernest e Valtorte. Então, Nostradamus provavelmente se referia a esse local perto desses três aqui, e não ao local situado na fronteira para onde os monarcas fugiram. Esses locais vieram do guia de viagens que eu falei mais cedo, de onde Nostradamus pegou algumas informações. Com essas mesmas liberdades, a gente pode associar qualquer evento a essa profecia que envolva a fuga pela França. Os aristocratas que fugiram da França durante a Revolução Francesa, não só o Luís e a Maria Antonieta, a fuga dos cidadãos franceses em 1940 para evitar as forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, entre outros eventos. Vários versos fazem referência à vida de Napoleão Bonaparte. Aqui eu não vou ler um por um, porque é um tanto chato, mas eu vou resumir. Um deles menciona um rei com pouca paz, vida curta e problemas no papado. Outros reis ou governantes que se enquadraram nessa situação é o Luís XVI, que foi executado e nesse período teve perda de territórios papais. O Carlos I, que foi executado e perseguiu católicos durante a Reforma Protestante. E Ricardo II, retroativamente, que também foi executado e durante sua época o papado enfrentou uma cisma. O próximo faz referência a um grande império que se tornou uma pequena região e tem várias situações equivalentes na história. Retroativamente, o Império Romano e Bizantino, os Estados Papais, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e assim por diante. O próximo faz referência a um homem que receberá um nome bárbaro. Napoleão é um nome italiano, portanto seria bárbaro na visão dos franceses. Mas a versão original usa um termo que na época não significava bárbaro, significava besta selvagem. Portanto, inadequado a Napoleão. Napoleão não é nome de nenhuma besta selvagem. Retroativamente, ela provavelmente veio do Ricardo Coração de Leão, que esse sim tem o nome de uma besta selvagem. O próximo sugere um príncipe que vai sofrer da ira divina após o seu casamento. Reis que enquadram nessa descrição são, por exemplo, Henrique VIII,
teve problemas com a Igreja Católica após a anulação do seu casamento e o Luís XVI, que foi executado, e o casamento com a Maria Antonieta era impopular. O próximo implica num líder que vai assumir países estrangeiros e vai fugir num navio. Tem múltiplos casos na história que se encaixam na profecia. A campanha de Galípoli na Primeira Guerra Mundial, em que teve fracasso na região específica e resultou numa fuga das tropas pelo mar, e a Batalha de Creta, em que os sobreviventes também fugiram pelo mar. A próxima sugere um mal recebido através do rio Po e pessoas fugindo pelo mar. Essa profecia vem, na verdade, do Mirabilis Liber e tem mais um evento que se encaixa na profecia, especificamente a fuga dos franceses após a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial. A próxima menciona uma invasão francesa em Roma. A origem é um livro de história romana e ela pode ser associada com múltiplos eventos equivalentes. Retroativamente, o saque de Roma em 1527 e o cerco de Roma em 1849, ambos perpetrados pelos franceses. A próxima menciona uma criança que vai nascer numa família pobre e vai se tornar líder. Ela também pode se referir, por exemplo, ao Hitler, que veio de uma família modesta, se tornou líder e seduziu o povo alemão. Conforme ele diz aqui, aquele que seduzirá com sua língua uma grande tropa. E se tornou também conhecido no Oriente, que é o que diz aqui no último verso, a fama aumentará em direção ao reino do Oriente. E o Giuseppe Garibaldi, que veio de uma família modesta e se tornou um famoso herói revolucionário. A próxima faz referência a Milão tomado pela águia. A águia era símbolo de Napoleão, era símbolo de Hitler, era símbolo dos Estados Unidos. Então ela pode se referir, por exemplo, à campanha americana na Itália. A origem dessa profecia foi as campanhas do Sacro Imperador Romano Carlos V na Itália. A próxima menciona um rei cujo nome é sem precedentes na história de reis franceses. Napoleão, de fato, faz sentido. Ela não fala que é um rei propriamente, ela fala que é de nome que nenhum rei gaulês já teve, nunca houve um raio tão terrível, Itália, Espanha, os ingleses tremendo, muito atencioso, mas aqui o atencioso não está com gênero, pode ser uma mulher também, como mulheres estrangeiras. Pode se referir a Catarina de Médici, Eugênia de Montijo. A Catarina de Médici se tornou rainha da França, perdão. A Eugênia, esposa do Napoleão III, retroativamente o Francis I e também o Luís Felipe I, após a concretização da profecia. Todos esses foram o primeiro de seus nomes, como diz geralmente Game of Thrones. A próxima menciona locais que, através de um anagrama, formariam Napaulon Roy. Então fala Paul Nai Loron. Será mais fogo do que sangue. É basicamente só isso que interessa na profecia, e quando você faz aqui um anagrama disso aqui, você tem Napaulon Roy. É uma interpretação válida, mas esses são locais na França e a profecia pode referir a qualquer evento em que a França sofra com fogo e sangue. Por exemplo, os conflitos entre católicos e protestantes, a Guerra dos 30 Anos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Uma profecia menciona o aprisionamento do Papa Pio VII por Napoleão. Então é dito que o grande pontífice levado cativo enquanto navegava. Porém, outros papas foram presos da história, o Leão V e o João X também, ambos retroativamente. Eu não achei nenhum exemplo posterior a esse que não o do Papa Pio VII. A descoberta do Pasteur. Uma profecia menciona um pastor que descobre algo escondido, vai ser celebrado como uma figura divina, mas vai ser desonrado. É dito que a coisa perdida e descoberta, escondida há muitos séculos, o pastor será celebrado quase como uma figura semelhante a Deus, e quando a lua completa seu grande ciclo, mas por outros rumores ele será desonrado. Muitos interpretam o termo pasteur em francês como o nome Pasteur. Ele faz referência à descoberta do Pasteur. Porém, ele faz referência a um pastor e não necessariamente a alguém com esse nome. O provável evento histórico ao qual ele se refere retroativamente ao fazer essa profecia é a suposta descoberta de uma tumba perdida de São James em Compostela, na Espanha, antes dela ser tomada pelos muçulmanos e finalmente recuperada pelos cristãos depois que os muçulmanos foram expulsos. Guerras mundiais. Nenhuma profecia do Nostradamus faz referência a conflitos mundiais, mas sim a conflitos em locais específicos na Europa, que acontecem desde que a Europa é habitada e evidentemente continuaram a acontecer depois das profecias. Durante ambas as guerras mundiais tiveram batalhas nos locais citados, mas isso ocorreu em várias instâncias antes e depois de Nostradamus. A abdicação do Eduardo VIII. A profecia menciona um rei das ilhas que, por não querer consentir com o divórcio, que depois será reconhecido como indigno, o rei das ilhas será expulso à força. A associação é com o Eduardo VIII, mas o Eduardo VIII acabou sendo forçado a abdicar justamente porque ele aceitou uma mulher divorciada, não porque ele recusou. Então o significado é justamente o oposto do que está descrito aqui. Adolf Hitler. Várias profecias associam com a vida de Adolf Hitler. A primeira delas cita o termo "a maior parte da região estará contra o Richter". Mas é uma associação válida, ok? Você pode fazer essa associação, mas vale lembrar que Rister é um nome para o rio Danúbio, que era usado na época.
A próxima menciona um grande vilão governando e conflitos entre Veneza e França. A profecia pode se referir a qualquer figura considerada vilanesca por alguns e que se opôs à Itália, por exemplo, Napoleão Bonaparte ou Mussolini. Mussolini, no caso, se opôs à França a partir da Itália. Então a gente pode citar também a mesma profecia aqui, só que vice-versa, né? No caso do Napoleão, França versus Itália; no caso do Mussolini, Itália versus França, dá na mesma. Destruição de Hiroshima e Nagasaki. As bombas de Hiroshima e Nagasaki teriam sido previstas por 2 versos, que mencionam cidades flageladas por algo que nunca viu antes. Então, perto dos portões e dentro de 2 cidades, serão 2 flagelos, nunca vi igual. Porém, ele cita também pessoas mortas pela espada. Isso não se encaixa na descrição, porque não houveram ataques de infantaria onde pessoas seriam mortas pela espada nessas cidades após a explosão de 2 bombas. A profecia pode ser comparada a qualquer evento no qual tenha havido uma grande e notável crueldade. Por exemplo, a campanha do Vlad Impalador, de forma retroativa, que envolveu, segundo as lendas e segundo o próprio nome, empalar soldados e civis; os bombardeios durante a Segunda Guerra, que em algum momento certamente envolveram 2 cidades simultâneas; a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, que envolveu Varsóvia e Cracóvia no mesmo dia, e assim por diante. Tem uma profecia que fala do assassinato de Kennedy, supostamente. É dito: o grande homem caiu pelo relâmpago durante o dia. Agora, a queda durante a noite, que ele cita depois, então, de acordo com essa previsão, contando outra queda durante a noite, seria o assassinato do Bob Kennedy, mas ele só ocorreu 5 anos depois. E ele cita também uma luta em Reims e a peste em Londres e na Toscana. Isso não aconteceu após o assassinato de Kennedy. Essa profecia, tomando essa liberdade, pode fazer referência a qualquer evento em que alguém seja assassinado por um projétil, especialmente uma bala, durante o dia. O Francisco Ferdinando, esse sim desencadeou a Primeira Guerra Mundial e causou batalhas na Europa, então o último verso aqui aí faz mais sentido. Agora, sem fazer referência ao último verso assassinado do Abraham Lincoln ou do Martin Luther King. Pouso na Lua. Uma referência aqui diz que ele virá para o canto da luna, onde ele será capturado e colocado em uma terra estranha. Os frutos verdes serão objeto de grande escândalo, grande culpa para um grande elogio. Porém, a expressão francesa utilizada, un coin de lune, é uma expressão popular, ao menos era na época, para um trecho iluminado à luz da lua, não a lua em si. Além disso, a profecia dá a entender que a ida da Lua seria um exílio, coisa que não aconteceu. O desastre da Challenger. Aqui, basicamente, a única coisa que associa o desastre da Challenger seria 9 serão separados do rebanho humano. Muito legal. A única coisa é que no desastre da Challenger morreram 7 pessoas, não 9. Você pode adequadamente corrigir a profecia para cobrir vários eventos em que 9 pessoas morreram. Eu descobri eles pesquisando 9 People Died no Google. E aí você encontra 9 pessoas que morreram depois de um atropelamento em massa em Seul e 9 pessoas que morreram no Panamá após uma inundação. Então aí sim, 9 foram separados do rebanho humano, conforme diz na profecia, e aconteceu várias vezes ao longo da história. Uma profecia mencionaria a morte da princesa Diana. No dito, levará Diana para o seu dia de descanso. Aqui é outro caso em que uma palavra em francês foi mantida em inglês e depois em português e nos demais idiomas. Diana, no caso, faz referência a um dia da semana, no caso a quinta-feira, e não foi traduzido propositalmente. A eleição de George Bush. Uma profecia fazia referência à eleição do Bush, citando que vinha um milênio, mês 12, na casa de maior poder, o idiota da aldeia surgirá, ser aclamado como líder. Porém, isso aqui não existe, tá? Isso não está em nenhum lugar do corpo literário de Nostradamus. Uma previsão indicaria os atentados de 11 de setembro, porque menciona 2 rochas lutando contra a outra na cidade nova. Então ela diz: Enosigé, fogo do centro da terra, fará terremoto sobre a cidade nova. 2 grandes rochas lutarão por grande tempo uma contra a outra. Depois disso, Areteusa colorirá de vermelho um novo rio. Porém, ele explicitamente menciona o termo terremoto e fogo do centro da Terra, dando a entender vulcão e terremoto mesmo propriamente dito. Enosigé é um epíteto para Netuno e também é ignorado nessa interpretação. O termo, aqui em francês, 2 grandes rochas lutando contra a outra, basicamente significava 2 nobres. Então, Deus grande significa 2 nobres. Eles estavam não 2 rochas lutando contra a outra, mas os 2 nobres lutando contra as pedras, o que era uma expressão para lutar sem sucesso, dar murro em ponta de faca, digamos, em português, e não 2 pedras lutando entre si. A profecia pode ser associada a qualquer terremoto, agora sim, em uma cidade cujo nome envolva novo ou nova. Então, em New Madrid, de magnitude 7.2 a 8.2, de 5.6 em Newcastle, de 7.8 a 8.0 em New Island, na Papua Nova Guiné, e o terremoto de Nápoles,
de magnitude 7,4 de forma retroativa, e Nápoles significa Neápolis ou nova cidade. Outra versão reproduzida abaixo é falsa. Ela não está na obra do Nostradamus e é bem mais explícita. Diz: na cidade de Deus haverá um grande trovão, 2 irmãos dilacerados pelo caos, enquanto a fortaleza durar, o grande líder sucumbirá, a terceira guerra começará quando a grande cidade estiver em chamas. Isso aqui não existe, não está em lugar nenhum do corpo de Nostradamus. Crise financeira de 2008. Uma profecia faz referência ao grande crédito de ouro e abundância de prata fará com que a honra seja cegada pela luxúria. A ofensa do adultério se tornará conhecida, o que ocorrerá para sua grande desonra. Na verdade, ela parece apenas prever que uma instituição seja desonrada devido à forma de agir inapropriadamente, quando cegada pela abundância de riqueza. Por exemplo, a gente pode citar o esquema Ponzi do Bernie Madoff e o escândalo da empresa do setor de energia Enron. Ambos envolveram uma instituição cega pela riqueza e cometendo atos inapropriados que levaram à ruína eventualmente. Uma profecia diria referência ao Gangnam Style. Então, da manhã calma, o fim chegará quando do cavalo dançante o número de círculos será 9. 9 seria 1 bilhão de visualizações no YouTube. Porém, não tem nenhum nada do tipo no corpo literário do Nostradamus. Outra profecia, e essa tá bem na cara que é falsa, porque ela cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos, diz que no ano dos Gêmeos, portanto 2020, surgirá uma rainha, coroa, desde o Oriente, China, que estenderá sua praga, doença vinda dos seres da noite, morcego, a terra das 7 colinas, seria Itália, transformando pó, morte, aos homens do crepúsculo, os idosos, para culminar na sombra da ruína. Mas ela não está no corpo literário do Nostradamus e foge totalmente, como eu disse, do estilo do profeta. Essas foram as profecias que nós dizemos que o Nostradamus previu, e a gente verificou que, na verdade, ok, ele prevê, mas quando ele prevê, ou seja, quando você toma as liberdades para que ele preveja, ele também prevê outros eventos e a profecia passa a ser aplicada a múltiplas coisas, não só aquilo que você quer. Portanto, ela deixa de ser exatamente uma profecia válida e se torna algo, como eu disse, o Brasil vai ganhar uma Copa do Mundo. Será que ele teve sucesso com as previsões dos almanacs? Os almanacs que chegaram até nós são as únicas profecias, com uma rara exceção, que são datadas. Aqui eu vou fazer uma análise das profecias de caráter mais objetivo. Tem algumas que não dá pra gente analisar se acertou ou não, porque é muito subjetivo, mas algumas dá. Várias estrofes são astrológicas, envolvem o movimento dos planetas, então Saturno retrógrado, etc. Mas isso não requer nenhum dom de divinação, só requer que você entenda de matemática para você calcular o movimento dos planetas. Então dizer Saturno vai ser retrógrado em tal mês não é uma previsão, é uma constatação matemática. A primeira profecia de 1555 prevê que a fome e a peste, a seca irão piorar, que a paz começará a surgir e que príncipes irão morrer. De fato, teve uma fome em 55 causada por eventos climáticos e peste, mas esse era um processo já conhecido dos anos anteriores, porém nenhum príncipe francês morreu em 1555. A profecia seguinte menciona terror em Genebra. Não houveram eventos conhecidos como terror em Genebra e provavelmente ele se referiu a conflitos religiosos que poderiam ocorrer em Genebra, que era a sede do calvinismo. A próxima profecia menciona a Flórida. A Flórida pode ser uma região da Espanha ou a região que seria o estado da Flórida nos Estados Unidos, que recebeu esse nome em 513. Mas não teve nenhuma batalha envolvendo uma região portuária nesse ano, conforme diz aqui. A Flórida em contemplação ficará com um porto, envolvendo aqui o grande mar te dará uma posição de fogo. Outra profecia menciona terror papal. De fato, o papado acabou em 55, outro papa começou e durou 22 dias, e o outro começou e durou até 1559. Teve 3 papas, portanto, durante esse 1555. A gente não sabe se o almanaque foi escrito antes ou depois do começo desses eventos para poder avaliar, mas se foi antes, então essa previsão aqui de fato estava certa. Outra profecia menciona uma frota no mar Adriático. Isso ocorreu, mas envolvia décadas atrás de um conflito entre a marinha otomana e as nações europeias. No almanaque de 1558, a primeira profecia faz menção ao casamento fúnebre feito pelo rei jovem. Essa descrição pode ser do casamento entre Francis II da França, que tinha 14 anos, com Mary I da Escócia, ocorrido em 24 de abril daquele ano. A próxima profecia prevê que Gênova irá se rebelar, mas isso não aconteceu. Outra prevê alemães e espanhóis no mar e uma bandeira bárbara. Isso mais uma vez faz referência a esse conflito entre a marinha otomana e os europeus, mas é um conflito que já vinha de décadas. No almanaque de 1560 tem menção a uma revolta hierárquica. Não houveram, porém, registros de revoltas de grandes proporções na França desse ano. É mencionado também um evento, uma rebelião partindo do lago Genebra. Nenhum evento histórico dessa época corresponde a essa profecia. Outra menciona um cometa, mas não houve cometa em 1560. O almanaque de 62 menciona um tufão, mas não houveram registros de tufões
em 62. Ele também sugere uma mudança do trono francês, mas não houve mudança em 1562. O rei Carlos IX se tornou rei em 560 e se manteve rei até 574. Assim, das previsões que parecem mencionar eventos específicos, o Nostradamus acaba por errar a maioria. O que o Nostradamus diz sobre o fim dos tempos? É dito que ele previu o fim do mundo em 2012. Isso claramente não ocorreu, mas isso não está na lista de erros de Nostradamus. Essa alegação vem do documentário do History Channel, que confundiu um livro de profecia chamado Vaticia de Summis Pontificibus, escrito em meados de 1200, séculos antes do Nostradamus existir, como o livro perdido de Nostradamus. Essa confusão veio de um outro livro, que é uma ilustração do primeiro, com esse nome aqui, que aí associa ao Nostradamus, e que, na verdade, é apenas alguém que, séculos depois do Nostradamus, pegou o primeiro livro de 1200, fez ilustrações e deu o nome de Nostradamus, e aí deu origem a toda essa confusão. E essas profecias sequer afirmam que o fim do mundo seria em 2012. Elas foram interpretadas arbitrariamente pela equipe do documentário, que chegaram nessa conclusão e fizeram um típico sensacionalismo do History Channel. Nostradamus, em uma das raras profecias datadas, afirma que em 99 viria do céu um terror que ressuscitará o rei dos mongóis, o Gengis Khan, provavelmente. Isso por alguns é interpretado como a volta do anticristo. Então é dito: o ano de 1999, sétimo mês, do céu virá um grande rei do terror para trazer de volta à vida o rei dos mongóis, antes e depois de Marte reinar pela boa sorte. Se a volta do anticristo aqui se refere aos eventos feitos pelo anticristo em 99, então não aconteceu. Se refere apenas a nascer o anticristo e ele ainda cresce, depois faz essas coisas, então isso não é falseável no momento, não vai ser até que todos os nascidos em 99 tenham morrido, incluindo eu. Então eu não vou poder dizer que essa profecia é falsa, porque eu preciso estar morto para isso acontecer. Até lá, mesmo que eu seja o último nascido em 99 vivo, eu ainda posso ser o anticristo, mas eu acho que não. Nada até agora indica que eu seja. Na carta para Henrique II, porém, Nostradamus revela visões sobre o fim do mundo. Inicialmente, ele menciona uma grande dama estéril que dará luz a dois filhos principais, dentre eles uma menina que não viverá até os 36, possivelmente nem até os 18, e dará luz a 3 irmãos que farão a Europa tremer. As pessoas associam os 3 irmãos com Napoleão Bonaparte, Napoleão II e Napoleão III. Eles não eram irmãos na vida real, mas essa é uma associação, e essa associação ignora a dama estéril, os 2 filhos e a filha que morrerá jovem. Então começa o Império do Anticristo, que vai ser precedido por um eclipse mais obscuro e tenebroso qualquer outro na história da humanidade. Então ele menciona uma revolução no mês de outubro que fará com que pessoas pensem que o movimento natural da Terra se perdeu, que sinais serão vistos na primavera, que verão inversões de reinos e grandes terremotos. Isso durará 63 anos e 7 meses. As pessoas associam isso com a Revolução Russa. Aqui no caso, revolução ele faz sentido a translação da Terra. E não exatamente a revolução no sentido de atribulação social. Tanto é que ele fala no movimento da Terra que perdeu seu movimento natural no abismo da escuridão. E ele fala de terremotos e tudo mais. Isso não envolveu a Revolução Russa. Mas a Revolução Russa começou em março, mas teve um evento relevante em outubro, mas durou 74 anos, quando a gente considera 1917 até 91. E não 63, como é o caso afirmado aí. Então teria um período de paz marcado por alguém que renovaria toda a igreja cristã. Depois, ele prevê novos momentos de desolação. Ele prevê que das 3 religiões, a luterana, a católica e a muçulmana, não necessariamente nessa ordem, se dizimarão. A primeira delas totalmente da Europa e a segunda totalmente da África. E parecerá que Deus liberou Satanás das prisões. Surgirá uma peste que exterminará 2/3 da humanidade e a grama crescerá nas ruas das cidades. Alguns interpretam essa peste como o coronavírus, mas é uma interpretação inválida, porque esse não exterminou 2/3 da humanidade, nem dizimou cidades. Em seguida, uma nova incursão feita pelos muçulmanos na Europa é citada, um argumento que tem relação com os dias atuais, mas falha em considerar todos os eventos que deveriam vir antes dessa incursão e que não aconteceram. Então ele cita uma opressão sobre todo tipo de rei que vai exterminar seus governos e vem de 3 personalidades secretamente unidas. Ele cita mais batalhas, então ele menciona que um governante visitará um santuário e queimará o Velho e o Novo Testamento, dando início ao reinado do Anticristo, uma época de sofrimento, guerra, destruição e atrocidades. O Anticristo, nesse momento, vai ser o príncipe do mundo. Porém, Deus ouvirá as lamentações do povo e Satanás será preso no abismo sem fundo, iniciando uma paz universal de 1000 anos. Após esse período, ele voltará contra a igreja, mas será preso novamente. Ok, isso foi o que Nostradamus disse a respeito do fim do mundo. Então, quando alguém te perguntar, Nostradamus, fim do mundo e tal, você já sabe exatamente o que ele pensava a esse respeito. E qualquer coisa que fuja disso não está nos registros de Nostradamus.
Os anagramas revelam um código oculto nas profecias. Tem um autor que mantém um site aqui que propõe um método bem peculiar para descobrir o significado oculto das profecias. Ele cita aqui, por exemplo, a primeira do primeiro século está associado a assistente, assistido, séculos, sadistas, propriedades, Isolda, dueto, não atestado, sem poder, detonadores, boa sorte e assim por diante. Ele sugere que um texto em francês correspondente a um verso seja separado em grupos aleatórios, então anagramas sejam gerados a partir desses grupos aleatórios. Esses anagramas revelariam o significado por trás de cada mensagem. Então, por exemplo, a gente tem em azul o texto todo em inglês, na segunda linha o texto em francês, e na terceira você reorganiza, então você separa o S, aí coloca on facts, aí você bota mais um S aqui, que você passa para cá, aí você mantém todo esse meio junto e depois você junta esse finalzinho. Aí você muda alguns S de lugar arbitrariamente e você obtém Factions Governmental Budapest. O fato de anagramas surgir em inglês moderno a partir de um texto em francês é, segundo o autor, evidência que Nostradamus via o futuro e saberia que alguém, no caso ele, faria esse experimento usando o inglês moderno. De fato, isso funciona com Nostradamus. Mas vamos checar se isso é algo trivial ou especial. Para isso eu vou usar outros versos em francês, por exemplo, poesias. Então eu peguei várias poesias francesas, eu peguei desse link aqui, poesias francesas para saber de cor, e usei o site anagrammar.com para fazer o teste. Então eu peguei, por exemplo, uma poesia do Vitor Hugo, que diz esse verso aqui, eu não vou tentar ler porque o meu francês não existe. Então eu reorganizei e aí eu obtive os anagramas. Então nós temos, por exemplo, Eightman, seria algo como homem do socorro, died nen, nen morta, significou, id den, aided, socorro mais uma vez, mined, minerado e assim por diante. A gente obteve aqui vários anagramas para palavras em inglês. O mesmo foi feito com outro verso aqui do Arthur Rimbaud. A gente obteve também várias palavras, inclusive algumas parecidas, astronômico e cosmonauta apareceu junto. Depois narcotismo, atrocios, romantics e assim por diante. Isso para a primeira sessão, a gente pegou as outras também. Depois eu fiz a mesma coisa com o verso do Guilherme Apolinari, a gente teve também o mesmo resultado. E depois a mesma coisa com o verso do Charles Baudelaire, também a gente teve o mesmo resultado. Então, a gente verifica que poesias em francês também produzem palavras em inglês através de anagramas, mesmo quando essas divisões são completamente aleatórias. O processo feito pelo autor, naquele caso, parece muito direto, mas conforme você vê nos outros exemplos aqui, tem muitas outras liberdades. Você não precisa considerar todas as palavras, você pode misturar coisas fora de ordem, conforme ele fez aqui. Então ele ligou le, combato, para obter combate desse jeito aqui, combate, perdão. E aí Fortnite ele transformou em Infector desse jeito. Aqui ele pegou só o final e ignorou o resto. Aqui ele fez uma divisão arbitrária, então ele pegou esse S, passou para cá e depois pegou esse meio. Isso eu já falei. Aqui mais uma vez ele fez outra coisa parecida. E aqui, olha só, ele não tinha W. Então ele pegou dois U's e transformou em W para formar weapons, desse jeito aqui. Então, claro, se você é criativo e toma várias liberdades, você produz palavras ainda mais convenientes quando você escolhe divisões com cuidado e tem todas essas possibilidades para trabalhar. Então você tem esse resultado que você vê aqui. Aqui actual também transformou em actual, conforme aparece. Logo, tá na cara que é uma forçação de barra. Ah, eu vi uma notícia com as profecias do Nostradamus para o próximo ano. Por exemplo, aqui. Então aqui a gente tem na UOL, Nostradamus prevê guerra terrível para 2023, pessoas mortas pela maldade. Lembrando que isso foi feito em 2022, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho, e 2022 já estava ocorrendo uma guerra, conforme aparece aqui a imagem. Então isso não é exatamente uma previsão. Eu posso também prever uma guerra terrível para o ano que vem, mas já está acontecendo duas guerras nesse ano. Mas ok, vamos lá. Exceto a previsão de 1999, os almanacs, tudo isso já aconteceu no passado, nenhuma previsão de Nostradamus é datada. Isso quer dizer que, se um artigo do tipo foi publicado, então ou o autor está mentindo, ou algum vidente, usando seus supostos dons, deduziu que as profecias se referem àquele ano, ou tem um alinhamento planetário citado na profecia que vai ocorrer naquele ano, mas ocorreu e ocorrerá em muitos outros. A gente pode fazer uma análise retroativa. 2023 deveria envolver uma guerra mundial que duraria 7 meses, um incêndio no edifício da realeza britânica e peixes fervendo no Mar Negro. Não aconteceu. Em 2020, um monarca deveria morrer, seria a Rainha Elizabeth, um líder mundial deveria morrer, um turismo espacial deveria acontecer,
e implante de microchips deveriam também acontecer em massa. Nada disso aconteceu. Em 2019, deveria acontecer um terremoto da Califórnia ao Canadá, comunicação com animais, linguagem universal, fim dos impostos, explosão de um vulcão italiano que estava dormente e a Terceira Guerra Mundial. Também não foi o caso. Para 2024, você volta aqui em 2025 para conferir, nós teremos uma batalha naval entre a China e Taiwan, fome devido a uma praga nas plantações, Charles III substituído pelo filho e um novo Papa eleito. Vale lembrar que, como Nostradamus não escreveu essas profecias, alguém fez isso, tomando por base a conjuntura no final do ano corrente. Por exemplo, o autor da UOL aqui, que aqui não diz quem que é exatamente, só diz colaboração para o UOL em São Paulo, não diz o nome do autor, até onde eu chequei. E essa pessoa não fez com base em Nostradamus, fez com base na conjuntura de 2022. Então tem chance de acabar acertando. Não porque você acertou um evento com margem de 500 anos, mas porque você acertou um evento com margem de alguns meses. Assim a gente pode concluir que Nostradamus, apesar de ser visto como um profeta com alto índice de precisão, na verdade errou a maioria das profecias datadas. Ele acertou as profecias não datadas, mas espera-se que uma profecia acerta um único evento. Isso não aconteceu. As profecias acertam múltiplos eventos na história, antes e depois de serem escritas, então elas apenas relatam eventos recorrentes. Além disso, várias profecias ditas certeiras são feitas a partir de detalhes ignorados, traduções erradas, interpretações arbitrárias que dão margem para associação com múltiplos eventos. Por fim, todo final e começo de ano surgem artigos com previsões de Nostradamus para aquele momento. Elas, porém, não foram feitas por Nostradamus, que raramente deixou previsões datadas para depois dos seus almanacs e nenhuma para anos ainda a vir. Nostradamus tem suas visões sobre o fim do mundo. Isso foi descrito aqui no vídeo, mas elas relatam uma batalha entre o bem e o mal e não citam datas específicas. É tentador associar uma passagem dessas visões com eventos reais, mas isso cai por terra quando a gente considera que os eventos deveriam vir antes dessas passagens e não aconteceram. Valeu pelo seu assistiu, breve a gente se vê. Falou!